Letras e Livros, mais uma vez aqui com vocês na TV Cidade Livre, discutindo e debatendo através das letras, através dos sonhos, a possibilidade concreta de transformarmos essa realidade que nós vivemos, porque do jeito que anda está cada vez mais complicado. Por isso, como sempre tem sido, aqui no Letras e Livros, alguém que tem este compromisso também com a busca de uma sociedade justa, solidária, libertária, de fato em que a espécie humana esteja emancipada. Nós estamos hoje com o Écio de Toledo, poeta, historiador, mestre em educação, que teve um trabalho importante aí durante um bom período, ajudando a construir os pontos de memória no Ministério da Cultura. Ele está aqui conosco hoje. Salve, Écio. Olá, salve, Pedro. Que bom estar aqui. E aí, como é que anda aí essa tua militância poética como historiador, como mestre de educação? O que você anda fazendo? Olha, a ideia é essa, a gente anda tentando juntar tudo isso, né? Juntar educação, memória, identidade e poesia. Então, esse ano até que foi interessante, fizemos muitos saraus, umas ocupações que a gente chama de anarcopoesias, discussões, né? E aí, em cima da reflexão, com a literatura, com a poesia, com a cultura, a gente curte também, porque é bom, a gente celebra, mas sem perder esse viés de olhar o mundo, né? Olhar esse mundo à nossa volta, o país e a cidade, que não está nada fácil, não está nada bom, mas o nosso papel é resistir, lutar e buscar um mundo melhor, né? Então... Você como historiador e mestre em educação e poeta, como estas tuas profissões dialogam com a tua atividade literária? É interessante que elas se unem, né? Elas estão bem linkadas e de uma maneira bem tranquila, sem forçar, né? Eu acho que a minha base da história, a história é o curso que eu recomendo para todo mundo, viu? Meninada nova aí que está pensando em fazer vestibular, faça um curso de história. No mínimo, você vai ser um bom professor de história se você se dedicar e vai entender o mundo. Eu acho que a base de história... Recentemente eu estava almoçando com um amigo que está terminando o curso de história aqui na UNB. E ele me disse que a maioria dos formandos em história hoje estão tendentes a se aproximar de uma concepção reacionária de direita. É procedente isso? Olha, não, eu conheço pouco, inclusive, as pessoas que estão hoje. Eu ainda sou daqueles saudosistas da minha turma da década de 90, finalzinho de 80. Tomara que não, espero que não seja. Mas como o mundo hoje está também nesse caminho muito reaça, a gente tem medo. Mas por isso que eu continuo indicando, façam história para a gente mudar e colocar essa história no nosso rumo, com senso crítico, pensando nesse olhar dialético, nesse olhar mesmo de romper. Porque não tem como você conceber um curso de história, um estudante de história, ou um professor de história, com um olhar positivista, de direita, um olhar reacionário. Não tem como, se você entender o país, se você entender o mundo, se você entender todas as nossas lutas, que tudo que a gente tem hoje foi em cima de luta para a gente conquistar, não tem como, sabe? É totalmente incoerente você pensar num professor de história ou num estudante de história reacionário. Você nasceu em Brasília, né? Jovem ainda, e já na adolescência se integrou ao movimento punk. Isso. Como é que foi esse período? Conta pra gente, porque era um período difícil, né? Período ainda, você com certeza pegou o final da ditadura, garoto. Brasília, o seu caixotezinho, as suas caixinhas. Como é que foi essa sua rica experiência como punk? Legal. Bem interessante. E hoje é legal porque hoje eu vejo meus amigos, até da época do movimento punk, também aí, continua coerentes, isso aqui é interessante, muitos bem coerentes, trabalhando, continuando muitos com suas bandas de rock, suas bandas punk, e continuando nos movimentos. E mais que isso, porque antes era só muito mais um movimento de contestação e um movimento musical, né? Depois a gente vai abrindo a cabeça para esse olhar mais, vamos dizer, político, ideológico, mais consistente mesmo. E hoje eu vejo muita gente nisso, então é legal. Eu sou do Guará, né? Minha formação foi toda no Guará, então não era plano piloto. Então a gente curtia punk, ouvia. Eu adorava muito mais ouvir, escutar e andar junto. Eu nunca tive uma banda punk, mas andava com o pessoal. E já na época eu estudava muito e lia muito sobre os movimentos anarquistas. Então eu escrevia já desde essa época alguns panfletos, alguns manifestos. Pegava ônibus à noite, ia para o Beirute com 16 a 17 anos para entregar alguns panfletos contra a polícia, contra a violência da polícia, contra o aumento da passagem de ônibus. As pessoas olhavam com aquela cara, ó, que menino, né? Legal isso e tal, e a gente
vai levando, né? Vai discutindo, aí você entra na universidade, vai ampliando um pouco. Mas isso eu acho que foi a minha formação. A minha base hoje, eu sou um poeta hoje, primeiro que eu sou um poeta muito urbano, a minha relação mesmo é com a cidade, não só Brasília, mas como o ser humano na cidade. Então essa base do punk, do rock and roll, ele está ainda em mim. E você já escreveu, publicou alguns livros, você tem uma militância nos saraus da cidade, você é um poeta nosso aqui de Brasília. E qual a temática? Os teus poemas ainda têm essa rebeldia, essa disposição de propagar e semear a luz nessa escuridão que se propaga? Olha, tem. Primeiro eu penso muito na rebeldia do poeta. Eu espero que o poeta tenha essa rebeldia toda. O poema também traz muito isso, mas eu confesso que quando eu escrevo eu não penso muito nisso. Eu tenho muito cuidado mesmo para a poesia falar por si só. Ou seja, quando vem a poesia mesmo, e aí que fala de amor, que fala da cidade, que fala do ambiente, que fala do ser humano e que fala de política também. Não necessariamente um poema muito direto, às vezes eu pinto os poemas direto, mais contundentes politicamente, mas isso está muito, né? Vem, mas a minha preocupação muito com a literatura, com a poesia, é com a essência do poema, né? E está ali nos livros, quem olha, e é legal porque quem lê os livros, quem vê, percebe isso também. Mas eu fico muito viajando mesmo na beleza do poema, na estética, no sentimento de que aquilo bate, se politicamente, se existencialmente, naquilo que bate. E aí a militância é muito forte. Aí a militância do poeta, nas nossas anarcopoesias, nos nossos encontros, nos nossos saraus, ela é muito forte. Elcio, e a influência? A tua poesia livre, ela nasce, jorra como um geyser, né, de dentro para fora. Mas você teve influências. Quais foram os autores que você que ainda te interessam e que te influenciaram ao longo desse tempo e que até hoje tem um papel nessa tua produção literária? Tem vários, e muito ligado assim, muita música e poesia junto, né? Então, poesia beat, principalmente, eu li muito na época da geração beat, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, aí vai para o Mayakovsky, que sempre, né, pega Mayakovsky no início do século XX na União Soviética, muito forte. Aqui no Brasil, a direção do mimeógrafo, poesia marginal, que é um tema que eu gosto de estudar, né, me influencia muito. Manuel Bandeira, Drummond, aí vou buscar os músicos que estão muito assim na raiz, Belchior. Acho que minha poesia tem muito de Belchior, às vezes minha poesia tem muito mais de Belchior, sabe, do que de algum poeta, de alguma coisa assim. Então a música é muito forte também. Belchior, algumas coisas de rock and roll. Leonard Cohen, que faleceu agora esse ano, é um cara que eu gosto muito das letras, do estilo e tudo. Então você vai mesclando tudo isso, né? Eu sempre tive muita influência também do cinema. Nessa época mesmo, adolescente, eu era um rato de cinema. Então todas as mostras, cultura inglesa, cultura hispânica, os filmes do Cine Brasília, então lia muito, ouvia muita coisa e assistia muito filme. Era uma época que isso era possível na cidade, e sem grana, sem dinheiro. Assim, a gente ia, conseguia entrar nesses locais, fazia muito isso, então isso acho que é a minha base, eu acho que a minha poesia hoje tem muito dessa essência. Agora, autores mesmo, assim, Drummond, Manuel Bandeira, Torquato Neto, poesia marginal, e geração beat, acho que isso é uma salada. Além do Mayakovsky e outro que eu não falei, que é o Cummings, um poeta dos Estados Unidos muito bom, e Cummings, que na forma, no jeito, eu gosto muito. Tem uma autora, Conceição Evaristo, que é negra e que produz uma literatura voltada para o segmento que ela integra. E ela diz que os que menos a lerá são aqueles para quem ela escreve, que é o segmento da sociedade, da parcela negra da sociedade. Os teus textos também, ele tem um público. Este público que você escreve te lê ou você acha que não tem esse eco? Ou você concorda com Conceição Evaristo? Eu concordo. Concordo muito, infelizmente, né? A gente tende a perceber isso. A nossa ideia, então, é romper isso. A gente quer exatamente romper para que o público, vamos dizer, para o povo, para aquela galera da periferia, para os jovens, para os mais velhos também que não tiveram acesso, que eles tenham acesso à literatura, né? E aí a gente vê esse recorte mesmo, raça, etnia,
Você pega a Conceição Evaristo, é um exemplo claro, se a gente for contar nos dedos, os poetas negros, os artistas negros, artistas mulheres negras, né, que aparecem na mídia, porque existem muitos e muitos bons, né? Aqui em Brasília, no Brasil, no mundo, tem muita coisa boa. Agora, o espaço que se dá, o espaço que se trabalha é muito pouco. Só um parênteses até interessante, Pedro. Esse ano, o Psil Poético que acontece em Montes Claros, né, todo mês de outubro, esse ano foi interessante que foi uma homenagem exatamente à literatura negra. Uma das homenageadas foi Conceição Evaristo, a Cristiane, aqui de Brasília, Cristiane Sobral, também foi homenageada, uma excelente poeta negra, militante, com a poesia linda, forte, contundente, e vários outros poetas negros foram homenageados no Psil Poético, na edição de número 50. Você, quando relacionou os autores que te influenciaram, tanto do cinema, como música, como literatura, você não colocou nenhuma mulher. Nenhuma mulher teve esse caráter, cara, olha só, e é legal você falar isso, porque esses atos que vêm no jorro de quem está, mas mulher... Tem uma que eu adoro hoje, estou lendo muito, Wisława Szymborska, o nome é meio até difícil da pronúncia, uma polonesa muito guerrilheira, muito linda a poesia, Clarice é muito forte, né? Os poemas de Clarice Lispector. A própria Raquel de Queiroz tem algumas coisas interessantes, e a biografia dela é muito controversa, mas ela tem uns poemas em uma literatura, né? Ela tem poucos poemas, mas tem uma literatura muito, muito forte que eu gosto. Se a gente pega na literatura, principalmente da União Soviética, da Europa, você vê várias mulheres muito, muito presentes ali também. E é interessante que são fortes, mas na hora de aparecer, exatamente como eu estou falando aqui, ela vem a reboque exatamente de alguém que está em destaque, geralmente do sexo masculino. É uma coisa que a gente tem que romper a cada dia. Você citou já 2 ou 3 vezes União Soviética, né? E isso traz, por exemplo, recentemente você escreveu numa rede social aí o seguinte texto: passando em frente às vitrines de Natal das livrarias que restam, fico com aquela impressão de que não sei porque ainda estou nessa porra de querer publicar livro. Só os felizes, os bonitinhos e os bem relacionados têm chance nesse mundo colorido de alta literatura. Como dizia o irmão de Fidel, Raul, pena eu não ser burro, assim não sofria tanto. Na União Soviética tem uma publicação de Graciliano Ramos, intitulado Viagem, quando ele esteve lá em 1952, que ele relata que a média de leitura de um operário por ano, um operário lia em média por ano 120 livros, né? Os operários da fábrica. Você acha que a produção editorial, ela emburrece, ela aliena, ela é uma das causadoras dessa felicidade de Natal? Exato. E eu vi isso, eu tive a oportunidade de constatar isso em Cuba. Eu estive em Cuba em 98. E aí você vai conversar com os cubanos, e a gente com esse padrão capitalista, né, de olhar o estereótipo, a roupa, você vai lá com aquela cara mais humilde. Então, as pessoas têm um diálogo forte, citam vários autores, têm cultura, têm bagagem, têm literatura, sabem conversar e, além de tudo, são altivos, assim, te olham de igual, né? Ninguém está naquela posição de subserviência. Então, isso chega lá. Aqui no Brasil é o contrário. E aí eu coloco até nesse texto, eu coloco até alta literatura com U, né? Que é isso que a gente vê hoje, é autoajuda, é livrinho bonitinho, coloridinho. Literatura, você comprar um livro para colorir, é brincar. Para criança, isso já emburrece, então você imagina um adulto, que é o que tem hoje, comprando o livro, gastando 50, 60 reais num livro de colorir. É assumir mesmo a idiotia consumista, sabe? Assim, eu estou comprando porque todo mundo compra, porque é bonito, que é legal, mas não tem nada. Então, é difícil. Esse texto é muito em cima disso, assim, as pessoas não leem, até pegando aquela pergunta anterior sua, assim, os nossos livros não chegam ao leitor, por mais que a gente tente. Então, você tem um livro, eu tenho 2 livros publicados, várias coletâneas, fazer esse livro chegar ao leitor é uma dificuldade tremenda, não chega, e principalmente no leitor de periferia, nas escolas não chega. Eu sou professor, a gente não consegue fazer o livro chegar nas escolas. Você falou dos 2 livros que você publicou. Fale para nós, você publicou os Subversos e o Poemas, Visões e Outras Viagens. Visões e Outras Viagens. Esses 2 livros, conta pra gente.
Fale dos dois. Esse aqui é o primeiro, Poemas, Visões e Outras Viagens, esse aqui, que eu lancei em 2012. Lancei esse aqui em 2012, foi o primeiro livro. Aí tem poemas lá do início até, dessa época do movimento punk, eu fiz uma... Aí a gente faz uma compilação, limpa, tira alguns e coloca aqueles que a gente vê que está na nossa trajetória, né? Foi bem interessante. Esse, como o próprio nome diz, né, o título trabalha muito com a questão das viagens, é um poema muito de estrada, né? O que a gente encontra pela frente nessas viagens, nessas estradas, temas muito imagéticos também. Eu gosto muito, né? O primeiro livro é aquele filho, né? A gente tem muito apego. E agora, o ano passado, eu lancei esse, que é o Subversos, que é um livro mais, vamos dizer, mais forte. É um livro já pensado do início ao fim, né? Um livro já teve uma concepção mesmo. Olha, eu quero produzir um livro assim. Então, é um livro com muita metalinguagem, ele fala do próprio processo poético, do processo da escrita, tem muito poema visual, tem muita discussão dentro do livro sobre o processo mesmo da escrita, mas também tem esse subverso, ele traz esse lado mesmo de mostrar como a literatura, como a poesia pode falar de tudo, falar de coisas feias, falar de coisas pesadas de uma maneira bela, que é isso que a gente tenta, e tocar em todos os assuntos. Né? Você escreveu na capa do seu livro Subversos, versos de cabeça para baixo. Qual o significado disso? É exatamente essa inversão, né? É tentar inverter essa ótica primeiro essa ótica do livro bonitinho, ou do verso, sempre o verso bonitinho, né? É muito difícil você achar um verso bonito, limpo, que fale só de coisas bonitas, de coisas boas. Infelizmente o mundo não é assim. Então, o de cabeça para baixo, essa capa negra mesmo, contudo, é para inverter, é exatamente para falar, isso aqui é poesia, isso aqui é poesia interessante, isso aqui é poesia legal e que trata de todos os temas e de todas as formas. Você poderia ler um poema para nós? Vou buscar um aqui. Enquanto você localiza teu poema, para a gente entrar, inclusive, você mostrar esse teu poema de resistência, porque a gente tem acompanhado o teu trabalho aí nos saraus, nas atividades diversas, e sempre são poemas que têm a ver com o sonho, com a busca da emancipação humana, né? Porque nesse mundo, como você falou, de tudo arrumadinho, bonitinho, de playboys e cores que não tem nada a ver com a nossa realidade, é só o consumo que destrói a integridade humana, a natureza, que cresce, né? Eu vou começar, inclusive, lendo um poema um dos que eu gosto muito, virou até cartão, assim, carro-chefe. Não sei se tem a questão do limite do horário, da censura, ainda bem que aqui não existe. Tem isso. Aqui nós somos e aí a gente... a contracorrente do que está aí na onda. Olha, que bom. E é legal a gente perceber exatamente isso, como as pessoas às vezes são tão condicionadas a esperar algumas coisas no texto, na poesia, né? E essa aqui, ela diz tudo. Eu acho que a cara do livro é um poema que se chama Que se foda. Que se foda que eu veja a beleza, onde talvez ela nunca esteja, que seja. Que se foda que o que há em minha frente seja para muitos aquilo que os torna ausentes. Que se foda. Que se foda quem não mais acredita e vende a peso de ouro o sonho dos que lutaram para provar que a busca é infinita. Que se foda essa pose de não me toque, que eu queixoso. E esse ablazer que faz de você mais um que se acha no mundo e também vai se foder. Que se foda. Que se foda que eu queira fazer um poema feliz, mesmo que a arte seja a tradução da vida do artista que está por um triz. Cansei do equilíbrio em cima da corda, eu quero saltar para os braços da horda. Que se foda que você não se mova, não saia, não viva, que a futilidade seja o seu natural. Eu vivo, arrisco e corro perigo com os meus amigos do reino animal. Que se foda quem nunca sente e vive o futuro negando o presente. Que se foda, se exploda em síntese, sintaxe semântica, sêmen em semente. Que venha mais gente. Que se foda, que todos se fodam e fodam-se todos, e todos aceitem a unidade despudorada do gozo. Que se foda em gozo e alegria, foda-se tudo e sobretudo os poetas. Eu quero a poesia. Viva a poesia! Justamente esse poema, ele mostra o quadro que nós estamos atravessando. E como você é historiador, poeta, educador e tem uma profunda ligação com a resistência, teve um autor soviético, se eu não me engano, Pekhanov,
que escreveu um livro sobre o papel do indivíduo na história. Como é que você vê o papel do indivíduo hoje no momento? Principalmente ao ouvir este poema. Né? Quando você colocou o papel das cores, das luzes do Natal, da felicidade, desse que se foda porque nós temos que resistir. E o indivíduo, o que a gente tem que fazer hoje? Pois é, tem que dar um sacode, a gente tem que sacudir, tem que ver o que tem. Eu acho que os poemas hoje eles têm que mexer, têm que balançar, porque eu acho que a gente nunca viveu eu pelo menos nunca vivi um momento tão alienado, sabe? Um momento que a gente está vivendo meio perdido, sabe? As pessoas não sabem para que lado atiram, estão falando muita besteira, a gente vê e ouve muita besteira, uma falta mesmo de senso crítico, de senso de história, né? Principalmente hoje, quando a gente ouve os coxinhas falando cada coisa, a gente ouve umas coisas e vê algumas coisas na televisão que assustam. Então esse é o mundo e isso é que chega nessa individualidade. Então parece que cada um quer cuidar do seu umbigo e quando entra em algum movimento, em alguma coisa, entra de uma maneira totalmente levada pela festa, pela farra. Isso eu estou falando muito desses movimentos de direita, principalmente, que a gente está vendo. E a esquerda, que a gente está aí, nessa resistência, quem é de esquerda, quem é libertário, quem quer ver, a gente está num momento também de rediscutir, de redefinir, de saber o que é isso. A gente passou por uns momentos muito críticos e a gente tem que fazer uma autocrítica, inclusive, do que foram esses governos de esquerda aqui no país, para a gente buscar um rumo, sabe? Buscar um rumo e não se misturar com isso que está aí. A gente não pode estar entrando nessa história junto com esses movimentos fascistas. E a gente também não pode estar passivo diante de tudo que está acontecendo. As duas últimas manifestações que aconteceram em Brasília contra essa PEC que congelou, não é mais PEC, né, já vai ser promulgada, foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, congelando por 20 anos os recursos públicos em investimentos em políticas públicas, né, principalmente saúde e educação, para quem mais necessita. Até o Banco Mundial denunciou como sendo algo inaceitável. O Banco Mundial, que são os especuladores do planeta. Ocorreram violências de forma irracional por parte da Polícia do Distrito Federal. Prisões, espancamentos, transeuntes sofrendo toda sorte de violência, prisões. Como é que você avalia esse quadro? Porque a grande imprensa, a mídia reacionária, dá a entender que violento são aqueles garotos que resistem, né? Que certamente há influência, há infiltrados, há dedo duro, há P2 da PM lá no meio para provocar esses distúrbios, mas como é que você vê essa questão da violência no momento que nós atravessamos? Acho que para quem não se deu conta ainda, está claro que a gente está vivendo num momento de um fascismo institucionalizado. A gente está vivendo num regime de exceção. E aí você tem uma mídia, uma grande mídia totalmente controlada, uma mídia do lado mesmo desse governo que está aí, que é um governo golpista. A mídia está fazendo esse papel. É a grande mídia que ainda chega na cabeça do senso comum, da classe média e de quem tem acesso à televisão. E a polícia está agindo de uma maneira que eu nunca vi na vida. Sabe? Eu já vi eu já presenciei muitos atos de violência da polícia, mas igual esses que a gente está presenciando agora, é de assustar, assim. A questão mesmo de você ver policiais espumando, babando, felizes mesmo de estar dando porrada. E o que a gente ouve de relatos dessa última, inclusive, é isso. Eu quero pegar, são aqueles bandidos do MST. Sabe? Você vê um policial passar e falar assim, eu quero prender, quero bater naqueles bandidos do MST. Quando você vai ver, né, a caravana, quem participa dos movimentos, principalmente o MST, a história de luta do MST, aqueles senhores, aquelas senhoras que vêm para reivindicação de seus direitos, que saem do campo sendo tratados por um menino, por um PM que não tem uma noção do que está falando, mas que tem arma, tem gás de pimenta, tem cacetete e tem essa sede de violência institucionalizada. É isso que está acontecendo. Hein? Então eles estão indo para bater, estão indo para prender. A gente não ouve uma palavra do governador sobre isso. A gente não ouve uma palavra aqui em Brasília do Rodrigo Hollenberg assim, sobre a polícia. Nem repudiando, nem dizendo que está certo, mas uma omissão que concorda. Que concorda, com certeza, clara, né, que ele está consentindo, que ele está lavando as mãos, que é a pior. Eu acho que é o pior, inclusive, essa covardia de nem assumir postura. E aí não só ele, o próprio secretário de Cultura, quando a gente começa para o lado
dessa violência que a gente está sofrendo em cima dos movimentos de resistência culturais e artísticos. A gente não pode mais fazer, sabe, um barulho, uma música num bar. Sabe? Os bares hoje são fechados às 10 da noite, olha lá, não tem mais música. E você não ouve também isso do próprio secretário de Cultura. Sabe? Assim, você vê a polícia chegando nos bares para fechar, prender e ameaçar quem está trabalhando com arte e com cultura. E aí, do outro lado, você vê a polícia prendendo, batendo em quem está reivindicando seus direitos legítimos. Então, a gente está vivendo exatamente numa ditadura, num fascismo institucionalizado. E, junto a isso, você tem a grande mídia fazendo uma propaganda de que quem está reivindicando seus direitos, quem está na rua se manifestando, é bandido, é baderneiro, é vândalo. Agora, o termo da moda é vândalo. E aí a gente vai remetendo a 1968. Peguem os livros de história. Olhem isso, Brasil ame ou deixe-o. Né? Vejam os cartazes dos procurados em 1968 com AI-5, sabe? Tratados como bandidos, como criminosos perigosos, nada mais era do que manifestantes, cidadãos, professores, trabalhadores reivindicando seus direitos e perseguidos pela ditadura. É o que está acontecendo aqui agora. Elcio, nosso tempo aqui voa, né? E você, pelo teu comprometimento com a vida, com a dignidade, é muito rico. Leia mais um poema para nós. Vou ler. Para fechar, vou ler um poema bem a cara do Natal, a cara desse mês que a gente está vivendo e bem a cara desse consumismo nosso. O poema chama-se Dezembro. Prefiro a chuva fina de dezembro, encharcando a minha testa, embaçando a minha vista, feito sangue frio a escorrer, à espera do fim dos dias desse ano que me resta. Prefiro a chuva fria, grudando na pele, tecidos transparentes, feito gente nua, à procura de pretexto para que algo se revele. Prefiro a chuva orvalhada, que me entra pelos vãos do corpo, ao calor artificial das luzes de Natal, desses dias de agressões veladas e alguma culpa espiada. A poesia, ela tem algo a fazer objetivamente para enfrentar esse ódio de classe que os fascistas colocam contra aqueles que ousam sonhar por justiça social? Com certeza, é isso. O que a poesia pode fazer? Essa resistência. Eu acho que a gente tem que afrontar vivendo, fazendo arte, fazendo poesia e com a cara limpa, olhando de frente e fazendo arte. Eu acho que esse é o nosso papel. Eu acho que a poesia e os poetas e os artistas têm esse papel, fazer o que sempre fizeram muito bem feito, não se entregar. Você acha que está faltando união? Porque é tudo muito disperso. Você vê nós, poetas, você vê os estudantes, você vê o movimento sindical, é cada um fazendo por si. O que a gente pode fazer para construir essa liga, essa unidade, essa coesão? Eu acho que esse momento ele tem que chegar e está para chegar. Acho que 2017 vai ser o momento dessa união, porque a gente está apanhando, já falei tudo que está acontecendo conosco aqui, e agora acho que tem que voltar a isso, os movimentos, poesia, música, literatura, teatro e a população, o povão, a massa junto nessa resistência. Eu acho que, como diria Gilberto Gil, né, em festa, trabalho e pão. É isso que a gente está querendo, precisando, é isso que a gente tem que fazer. Elcio, você ajudou a construir, a organizar os pontos de memória. Eles ainda existem? Sim, ainda existem. Com quase nada de apoio, mas o interessante dos pontos de memória exatamente era trabalhar esse embrião, era trabalhar para que a população, a comunidade, seja o gestor do ponto. Então isso é interessante. Então, independente da mudança de governo, claro que o apoio é muito menor, mas as notícias que eu tenho é que as comunidades, as pessoas que estão gerindo o ponto de memória, pela sua militância, estão fazendo a resistência. Então isso é muito rico, é legal. Aqui a gente tem em Brasília ponto de memória da Estrutural. Sempre aconselho todo mundo a visitar o museu que tem lá. Muito interessante, muito legal, contando a história de luta daqueles moradores. São Sebastião tem um projeto agora, Memórias Oleiras, contando a história ligada às olarias lá de São Sebastião, muito interessante com o pessoal lá do Movimento Cultural Supernova, e vários outros locais que já estão buscando trabalhar com a sua memória, com a sua identidade. Eu estou falando aqui de Brasília, mas a gente tem trabalho com memórias indígenas, memória LGBT, memória das mulheres,
memória das populações marginalizadas. Então, essa discussão ela só começou e agora está sendo gerida pela comunidade, por quem conhece a sua história. Então, isso é legal, continua. Essa ruptura com a memória passada, com a história, com o processo de desenvolvimento da organização, é uma das principais causas, seria uma das principais causas deste avanço das forças de direita que vivemos hoje? Também. Acho que um ponto interessante é você cortar exatamente a memória, a identidade. Uma pessoa que não tem identidade, que não sabe o que é, que não sabe onde está e que não conhece o seu local, ela está totalmente perdida e fácil, suscetível à manipulação. Então é isso que a gente vê. Por outro lado, quando você vai lá nos ribeirinhos, quando você trabalha com os quilombolas, quando você vai na periferia urbana e vê as pessoas resistindo a tudo isso que está aí, você percebe que sim, eles têm uma noção da sua memória, têm uma identidade muito bem sedimentada, trabalham isso, sabem o que são, o que querem e onde querem chegar e como se organizar. Então, acho que isso é o recado. Elcio, onde os teus livros e você podem ser encontrados? Olha, eu estou encontrado no Facebook por enquanto, até eles me banirem, eu estou lá ainda no Facebook, procuro no www.facebook, aquelas coisas todas, / Elcio de Toledo, ou / Subversos, que tem uma página no Facebook desse meu mais recente livro. Meu livro se encontra no Ernesto Café e também no site da editora, site da Livraria Cultura, que eu acho que a nossa maior dificuldade é a distribuição, como já foi falado. Procurem no Facebook, me chamem inbox, presente bom de Natal, deem livro de Natal, sabe? Deem presentes de pessoas que produzem cultura, arte aqui em Brasília. Livro é uma boa sugestão. Também tem CD, tem camiseta, mas como eu sou da área de literatura, por favor, presenteiem com livros. Pode me procurar lá no Facebook, que eu mando entregar, a gente conversa. Esta recomendação do Elcio é uma das melhores. Presenteiem livros, né? Ou seja, a arte é o instrumento. Nós conversamos com o Elcio de Toledo, nosso amigo, poeta, historiador, militante, é uma pessoa comprometida. Obrigado, Elcio. Obrigado a todos vocês. Eu que agradeço. Um abraço a todos e estamos juntos na luta. Que chegue o ano que vem, que a gente fique mais forte ainda. Continue conosco no TV Cidade Livre, um canal comunitário de Brasília.